Bom dia, meu nome é Amanda Brito Bonifácio, eu sou estudante de Biblioteconomia na UFMG e hoje eu vou apresentar a minha pesquisa sobre o que mudou quando você entrou na UFMG. Essa pesquisa partiu de um questionário feito com os alunos da aula de Oficina de Língua Portuguesa, Leituras e Produções de Texto. Uma pesquisa, um questionário que eu também participei. Na introdução, a entrada na UFMG representa um período de mudanças acadêmicas, culturais e pessoais. Os estudantes relatam alterações nos métodos de estudo, no modo de falar, nos comportamentos e nas práticas culturais. A pesquisa investiga como essas transformações acontecem ao longo da adaptação no ambiente universitário. Aí nós temos a problematização, os objetivos e a justificativa. O problema da pesquisa é compreender como o ingresso na UFMG modifica os hábitos acadêmicos e culturais dos estudantes. Os objetivos são identificar mudanças nos métodos de estudo, analisar transformações na linguagem e comportamento e entender como a convivência universitária influencia o desenvolvimento pessoal. A justificativa é que a adaptação universitária é fase crucial para a formação acadêmica e identitária. Compreender esse processo ajuda a melhorar estratégias de acolhimento e apoiar o bem-estar discente. A metodologia é que a pesquisa ela é quanti-qualitativa. Ela é baseada no questionário aplicado aos alunos da disciplina de Oficina de Língua Portuguesa e os dados foram organizados em uma planilha e analisados por meio de gráficos e interpretações teóricas. Os temas avaliados incluíram origem dos estudantes, hábitos de estudo, linguagem, práticas culturais e mudanças comportamentais. No final, eu vou fazer a minha análise do que essa pesquisa mostrou, né, do meu ponto de vista, como também uma estudante da UFMG, o que significa cada uma das respostas, os motivos do porquê os estudantes relataram em cada uma dessas questões. Nos resultados, nós temos cada uma das 13 perguntas feitas nos questionários. A primeira pergunta é: em que curso você está? Os participantes pertencem a diversos cursos da UFMG, com maior concentração nas áreas de humanas, como administração, direito, comunicação, pedagogia, entre outros. Isso mostra diversidade acadêmica e diferentes perspectivas culturais entre os estudantes. A segunda questão é: há quanto tempo você estuda na UFMG? A maioria está na universidade de 4 a 5 anos, indicando estudantes experientes que já passaram pelo processo de adaptação. Poucos são calouros, o que impacta a análise sobre mudanças ao longo do tempo. A terceira é: qual é a sua cidade ou estado de origem? A maior parte é de Minas Gerais, especialmente aqui de Belo Horizonte, região metropolitana. Também há alunos do interior e alguns de outros estados, o que contribui para um ambiente cultural variado. A quarta pergunta é: se você fez seu ensino médio em que tipo de instituição? A amostra inclui alunos de escolas públicas e privadas, com leve predominância das públicas. Isso revela trajetórias educacionais variadas e diferentes pontos de partida em relação a métodos de estudo e expectativas acadêmicas. A quinta é: você notou mudanças no seu sotaque desde a entrada na UFMG? A maioria não percebeu alterações no sotaque, indicando manutenção da identidade linguística. Apenas alguns relatam mudanças sutis. A sexta pergunta é: se você deixou de usar termos ou expressões que usava antes. E boa parte dos alunos mudou certas expressões do vocabulário, especialmente em contextos formais. Outra parte manteve seu modo de falar habitual. A sétima é: se você adotou o uso frequente de novos termos ou expressões. E quase todos afirmam que adotaram novos vocabulários, especialmente termos acadêmicos, gírias universitárias e expressões próprias das áreas de estudo. A oitava pergunta é: se você percebeu mudança no rendimento dos seus estudos. E a grande maioria relatou que passou a estudar mais e melhor, com melhora nas notas e maior organização. Alguns sentiram queda no desempenho, apesar de estudarem mais. A nona pergunta
é se você já se sentiu pressionado a mudar seu modo de vestir ou se comportar. A maioria disse que não, mas um grupo significativo sentiu algum tipo de pressão social, indicando que certos padrões existem no ambiente acadêmico. A 10ª pergunta é se você acredita que mudar seu modo de agir traria benefícios. As respostas são divididas. Parte acredita que ajustar comportamento ajudaria na integração. Outra parte rejeita a ideia, valorizando sua autenticidade. A 11ª pergunta se você já sentiu que o modo de agir da maioria era superior ao seu. A maioria não sente isso, mas alguns já se perceberam inferiores em linguagem, comportamento ou postura, o que revela diferenças socioculturais entre os estudantes. Na 12ª, você notou mudanças no modo de vestir, falar ou se comportar para parecer mais com os outros? E as opiniões variam. Muitos dizem que não mudaram, outros relatam pequenas adaptações, indicando que o ambiente universitário influencia, mas não determina totalmente a identidade. E na 13ª e última pergunta, o que motivou essas mudanças? Essa parte é para quem respondeu sim, que aí tem a parte onde as pessoas poderiam escrever. Para quem respondeu não, eles não conseguiriam responder essa pergunta. Então, as mudanças são atribuídas a desejo de se integrar ao grupo, influência de amigos, amadurecimento pessoal, necessidade de se adequar a situações formais e novas experiências e descobertas na UFMG. Agora, partindo da minha análise do que eu percebo como estudante da UFMG para essas perguntas, é que, principalmente no modo de se sentir pressionado a mudar seu jeito de vestir, comportar, vocabulário, se sentir inferior a outras pessoas, pode ser dado por alguns fatores. Inicialmente, que pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço na UFMG chegaram na universidade logo após o ensino médio. Então, já chegaram ali com seus 18, 19, 20 e poucos anos. Então, isso faz com que a mente dessas pessoas, eu inclusa, não é tão madura quanto de muitas outras pessoas que são mais velhas, porque na faculdade a gente tem contato com pessoas de todos os lugares, de todas as idades, e principalmente a comparação com professores e pessoas que já estão formadas, e isso dá uma certa diferença. A gente se sente, não vou dizer inferior, mas mais infantil do que essas outras pessoas. A gente sente que a gente tem que amadurecer mais, e um amadurecimento que não aconteceu ainda, que vai acontecendo aos poucos, E principalmente a questão de linguagem dentro do ambiente acadêmico, isso vai acontecendo meio que de maneira natural, que a gente nem percebe que acontece, porque como é um ambiente acadêmico, onde estamos sendo preparados para o mercado de trabalho, a gente começa a utilizar termos exatamente dessa área que a gente tanto conhece, que a gente vai tendo contato com eles a partir do tempo que a gente permanece na faculdade, A partir de cada seminário, de cada trabalho, de cada palestra, a gente vai conhecendo termos que antes a gente não conhecia, que antes a gente não utilizava, e a gente passa a utilizar termos mais acadêmicos, como chamamos, E principalmente a parte de se sentir inferior aos outros também pode realmente mostrar diferenças socioculturais. Principalmente porque, dependendo do grupo, do curso que a pessoa está inserida, principalmente se for um curso como direito, medicina, algum curso assim, grande parte dos estudantes desses cursos são estudantes que vieram de escolas particulares, que têm uma condição financeira mais abastada, que pessoas que não têm essa mesma condição de vida pode sim se sentirem inferiores, principalmente porque a Universidade Federal, ela é muito renomada, digamos assim, por todo mundo, Sempre, as pessoas sempre lutam e fazem cursinho para passar no Enem e ir para a Universidade Federal com bolsa, para não mais ser renomado dentro do currículo dessas pessoas. Então, nessas pessoas estando assim,
é mais complicado para os outros grupos, né? E, por último, temos a conclusão, que os resultados mostram que a maioria dos estudantes está nos períodos finais dos cursos, permitindo uma visão mais madura das mudanças vividas. A linguagem mantém características originais, mas o vocabulário acadêmico cresce. A dedicação aos estudos aumenta, assim como a autonomia e a organização. Mudanças comportamentais surgem principalmente pelo convívio social e pelo amadurecimento pessoal. Conclui-se que a UFMG promove transformações tanto acadêmicas quanto culturais e identitárias, funcionando como espaço de formação integral. Aqui temos as referências bibliográficas de todos os artigos que eu usei para a realização deste estudo. E é isso, muito obrigada por assistirem.